pela graça. Olá, boa tarde. Este é o programa Tudo pela Graça e aqui estamos para desfrutar mais uma vez da presença de Deus, com louvor, com meditação, enfim, com alegria, com descontração. Tudo pela graça, porque na verdade tudo veio de Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor, e a graça de Deus revelada é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu gosto muito desse texto aqui de 2 Samuel 15, 25, que diz: então disse o rei a Zadok, que era o sacerdote, torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. O rei se referia naturalmente a ver o templo, a morada da arca do Senhor. Para ele era bastante, era suficiente contemplar a arca, que era o símbolo da aliança de Deus para com os homens, né? É assim que nós entendemos a graça de Deus manifesta. A graça de Deus manifesta, ok? O que foi? Quer me expulsar aqui? Não. Deixa eu pegar um negócio aqui. Quer pegar isso aqui? Isso. Você vai sentar vou ali sentar hoje? ali? Hoje tem uma Tá bom. entrevista diferente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que é? Me permita. Qual é a situação Vamos agora? olhar aqui. Está pensando que eu não mando aqui? Ó? Mas hoje nós vamos entrevistar o nosso diretor, produtor, orientador, criador, gerador, sustentador. Esse é o perigo. Esse que é a nossa TV Ágatos, né? E com muita alegria poder fazer aqui essa entrevista, doutor Heitor, né? Nós somos, assim, um pouco parecidos, eu estou só com as entradas aqui, mas ele já tem... a saída você aqui. já tem a entrada e a saída, né? Só que você é sempre jovem, não tem um fio de cabelo branco, como é que De pode o jeito negócio, nenhum. né? Mas, Heitor, doutor Heitor, nosso amigo, podemos chamá-lo assim, o povo quer saber. Você já disse na introdução, tudo pela graça, e falou o porquê de tudo pela graça, né? Mas, como nasceu no coração do Heitor a ideia da Ágatos TV, uma televisão evangélica? Fala pra gente aí. Olha, Ronaldo, isso na verdade apareceu, surgiu há muito tempo. Já na época que eu era diretor da Faculdade Teológica de Itaperuna, eu disse isso aos alunos, que eu tinha um sonho de ter uma televisão. Mas naquela época não era propriamente um sonho, era um pesadelo, que eu não tinha a menor condição de o fazer, né? Mas quando já estava na fase final da minha gestão universitária, que estava negociando a venda da instituição, eu e alguns amigos e irmãos fundamos o Instituto Aviva Brasil, com o propósito de promover, de sermos úteis a Deus num avivamento doutrinário que pudesse desencadear num trabalho evangelístico. E aquele começo ampliou, nós abrimos 3 salas com estúdios na cidade em que residimos, e aquilo ampliou, passei a ter um programa de televisão na RBTV, o gosto por fazer a televisão chegou, e logo que encerramos os negócios todos, vendemos a instituição, eu digo, vou criar um trabalho no meio do caminho, porque comprar uma TV aberta, chegamos à conclusão, mesmo que eu pudesse comprar, e uma meia boca, meio falida, etc., talvez eu conseguisse comprar. Mas chegamos no período de televisão, quando elas já estão fracassando. A TV aberta estão morrendo, perdendo a importância, estamos desmoralizados, etc. Então, nós optamos pelo meio do caminho, uma plataforma de streaming com uma TV, de fato, nos moldes abertos, né, mas dentro de uma mobilidade menor, ou com menos despesa, etc, etc. Mas focada no reino de Deus, não uma TV de igreja, porque uma TV de igreja ela fica compromissada com os ritos daquela denominação. Então ela não pode, se a TV é da igreja batista, ela não pode veicular programas de outras igrejas não sejam batistas, porque a denominação não vai deixar. Claro. Se a TV for de uma emissora da Assembleia de Deus, eles não podem fazer nada fora, porque os assembleanos não vão deixar. Então eu não quis isso, eu queria uma TV aberta para todas as denominações evangélicas, dir-se-ia para todos os credos e até para os cruz credos, né? Mas não só evangélica, também com programação aberta, secular, de qualidade, que não fosse ofensiva nem desagradável, mas contribuísse para o reino de Deus em geral. E traga edificação, né? A sociedade tão carente hoje, o Brasil, né?
né, de valores, de edificação, de coisas moralmente e cultura, bastante cultura, né? Nós temos visto aí, principalmente naquele assunto, naquele programa, fale mais um pouquinho, Conhecimentos assuntos relevantes, né? Como tem trazido muita cultura e conhecimento. Pois é, esse programa Conhecimentos Assuntos Relevantes é uma ideia minha, né? Eu que pensei no seguinte, num programa que ninguém tivesse, e ninguém tem. Eu tenho pesquisado, olhado TVs estrangeiras, não tem um programa daquela natureza, de você fazer uma entrevista não pelo entrevistado. Importante não é o entrevistado, importante é o assunto. É o conteúdo. Tá? Porque esses entrevistadores de talk show por aí, pegam uma pessoa qualquer que fez uma besteira ao longo da semana, fica logo famosa, leva lá. Então está entrevistando o famoso, aquele que o povo quer ver. E isso não me interessava, porque, aliás, puxa vida, eu não sou um ator, eu não sou um artista. E não me importa a notoriedade da pessoa. O que me importa mesmo é o conteúdo que se vai tratar. Então eu pensei num programa que fosse de conhecimentos, né? Assuntos que fossem relevantes, numa entrevista que fosse contributiva, fosse interativa. Então a gente pega um assunto, faz o roteiro desse assunto, escolhe pessoas que tenham condições de não discutir, a gente não faz discussão, a gente não briga, a gente não provoca ninguém, a gente não bate o martelo em coisa alguma. Cada um contribui com o que sabe sobre aquele assunto. E aí fica muito bom, que quando você soma um e mais um, não dá dois, dá 3, 4, 5 ou 6, porque as ideias vão fluindo, vão aparecendo. E fizemos programas muito interessantes com pessoas bastante inteligentes. E essas pessoas acabam se tornando notórias, conhecidas, famosas, pelo fato de que, né, estão fazendo coisas boas. Mas nosso objetivo não é esse, o objetivo é acrescentar. Conhecimento, trazer conhecimento relevante, né, para a É. construção. Mas eu gostaria de, nesse momento, na última conversa que nós tivemos, né, no último bate-papo, gastamos aí umas 2 horas batendo papo, pensamos e discutimos do fato daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos, é porque há possibilidade de realizar. Então, eu faço uma pergunta aqui, até para que o nosso público conheça mais, né, do doutor Heitor Antônio da Silva, esse nome aí nórdico, né? Heitor Antônio da Silva. Bonito, né? Também, bonito, né? Também. Posso falar do Heitor menino, do Heitor adulto, que tem uma vocação, uma chamada, e o menino, o adulto, o pastor, normalmente, tem o seu sonho, como você falou, tem o seu sonho, tem o seu projeto. Me fala aí do Heitor menino, do Heitor adulto, pastor. O Heitor menino tinha mais necessidade do que sonhos, né? Porque sou de origem muito pobre, mas eu nasci e cresci olhando para o ar, para o céu, para cima. E encontrei ali alguns veículos que transitavam, que eram aviões, que foi a coisa pela qual eu me apaixonei, razão pela qual eu fui para a Força Aérea, né? Força Aérea. Me tornei graduado lá, especialista, e depois que eu saí, que quando eu saí já estava formado em teologia, consagrado, pastor, já dei basta depois de ter sido consagrado, tirei brevet de piloto depois, aprendi a pilotar avião, tenho meu avião, tenho um Seneca 12, graças a Deus. Mas a minha vocação, meu sonho, meu desejo era fazer alguma coisa diferente, mas para dar sustentação à minha família, para progredir, e progredir como professor, como psicanalista, né? Sou aposentado como professor, como educador, trabalhei nesse Brasil inteiro, realizando até, Ronaldo, mais do que inicialmente eu havia pensado. Na verdade, Deus me possibilitou fazer um pouco mais do que o meu sonho havia além do que desejava projetado. E pensava. Mas aí que você colocou agora há pouco, a questão dos sonhos, as ideias que nós temos de fazer as coisas. Eu tenho uma concepção, já discuti isso com você, não discuti, eu conversei isso com você, que eu não gosto de discutir coisas, porque não adianta nada, ninguém ganha quando discute, né? Mas ganha quando interage, né? Quando interagimos ideias. Todas as ideias que vieram à minha cabeça, eu procurei realizá-las. E parto do princípio que tudo que nós imaginamos, que planejamos, é viável. A mente humana não consegue idealizar alguma coisa que não seja viável, que não seja possível. Então, tudo que nós pensamos com lógica, com sanidade, embasamentado, é realizável. Eu parto desse princípio para fazer as realizações. E assim, já executei algumas delas. Estou nessa última etapa da vida. Quando eu digo nessa última etapa da vida, não é que eu estou achando que vou morrer amanhã ou depois, não. Até porque eu não vou morrer nem amanhã ou depois. Eu tenho um pouco mais de vida pela frente, considerando
um médico amigo meu nos Estados Unidos que disse que eu vou viver 120 anos. Eu estou levando isso muito a sério, Poxa, certo? que coisa. Eu estou ainda com antes de 80 e mais 40 e poucos anos pela Isso frente. Mas, se você tem uma ideia, tem um sonho, e a sua ideia é natural, é normal, não é uma alucinação, não é uma insanidade, é possível. Só vai depender da sua determinação, do seu trabalho, da sua luta, da sua resiliência, da sua coragem. Não adianta você ter uma ideia maravilhosa e cruzar os braços esperando que a coisa aconteça. Não vai. Eu sei de uma senhora numa outra cidade onde eu vivi e vivo ainda, graças a Deus, que disse, eu tenho 98 coisas, 98 maneiras de ficar rico. Fica rico. Fica rico. Está lá numa miséria danada. E tem 98 ideias ou 100 ideias de como ficar rica, mas não consegue dar execuibilidade a nenhuma das coisas. Se fizesse um livro, ainda vendia para algumas pessoas e ganhava dinheirinho. Ficava rica com uma e vendia as outras. Mas não é assim. Você tem que ter capacidade de trabalhar, determinação. Aqui no ambiente está um grande colega, que foi entrevistado hoje aqui, falou aqui, que é o Dr. José Gomes de Souza, que é um exemplo de crescimento, de cultura, de cabeça, e ele me acompanhou nesse Brasil inteiro trabalhando em alguma coisa que surgiu de uma ideia tão somente. Não foi de um capital acumulado, mas de uma ideia. E essa ideia foi posta em prática. Execuível, sim, com dificuldades muitas, mas possíveis de serem superadas. E foram todas superadas, e foi feito um trabalho diferente. No mundo até então não foi feito um trabalho tão grande na área em que nós fizemos. Por causa de quê? Por causa da coragem. Era execuível. Mas por que tantos outros não fizeram? Porque faltava o quê? Resiliência, coragem, força, determinação. Certamente pensaram também fazer. Pensaram, mas entre o pensamento e a realização tem toda essa disponibilidade de ação e de atividade, de engajamento do indivíduo. Okay. Então diz para a gente aqui, que somos o público assistindo, né? E o seu sonho, vamos dizer assim, aquilo que você projeta para a TV Ágatos, como você falou, você vai viver 120 anos, mas quando chegar daqui mais 10 anos, 130 anos, né? O que é que será? O que é que você pensa? O que eu penso é uma TV nos moldes de uma TV aberta, que pode ser que amanhã depois até seja uma TV aberta, porque pode pintar alguém desesperado querendo vender uma, eu compro e enfio essa dentro, não tem problema. Né? Mas, veja, uma TV em streaming, que é o processo de comunicação mais usado, mais eficiente hoje, muito melhor do que televisão pura e simples, certo? Porque a televisão está circunscrita a uma prateleira, um quarto, a uma sala, alguma coisa assim. Tá? Está limitado aquilo ali, diríamos assim. O sistema de streaming, o sistema de internet hoje está em todo lugar. Você está com o celular na sua mão, você está com a televisão ali. Sim, sim. O mundo hoje passa por isso aí. E a evolução da tecnologia nessa área é imensa. Daqui a pouco mais, não vai demorar muito aí, 2, 3, 4, 5 anos, você está com o celular aqui, abre no programa de televisão, você vai projetar nessa parede aí. Você vai projetar uma TV aí com 100 polegadas. Isso a partir do seu telefone, certo? Isso vai chegar a esse tempo, se já não estamos nessa situação por aí em algum lugar. Então, não há como retornar, não se dá um passo atrás na evolução da tecnologia. Então, tudo está cada vez mais individualizado. Então, todo mundo tem celular. No Brasil existe 220 milhões de habitantes, diríamos assim, estou arredondando, 220 milhões de habitantes e 250 milhões de telefones. Existem mais telefones do que pessoas, certo? Eu mesmo tenho 2 telefones celulares. Um nem fica comigo, mas eu tenho 2 telefones celulares. E é muito normal, eu devia ter 2, 3. Né? Então, veja bem como é que está a coisa. E o que eu espero é isso, uma TV com os moldes de aberta, com programação 24 horas por dia, de qualidade, programação evangélica sim, mas não só evangélica, porque eu não estou trabalhando, nós não estamos trabalhando para uma denominação evangélica. Eu sou batista, você é batista, mas outros de outras denominações, não me importa qual seja a denominação, me importa que seja um crente, que tema a Deus. Tá? E podemos fazer programas aqui laicos, música popular, sim, programa de humor, sim. A questão toda, qual é o conteúdo? Do que se vai tratar? O que se vai oferecer para as pessoas? Tanto em termos de entretenimento, quanto de cultura, quanto de informação. A qualidade é que determina o produto que vamos apresentar, certo?
para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro de língua portuguesa. Gente que fala português você vai encontrar em todos os países. E com uma concentração muito grande na África, nos Estados Unidos da América, concentração de brasileiros lá é enorme. Na América Latina, mal ou porcamente, eles entendem o português. Na Europa, muita gente de língua portuguesa, claro. Uma diáspora brasileira. Por aí. Brasileiros ainda e portugueses. Que a língua não é a mesma, parece que é, mas dá para a gente se entender. Na Ásia também. Então é um trabalho dessa magnitude. Mas seria muita ousadia. Se você não tiver ousadia, você não faz nada. Então acho que penso, né, que nós aprendemos hoje aqui com o seu histórico de vida, né, que realmente vale a pena acreditar e investir naquilo que é o nosso desejo. Que mas sim. Às vezes a gente coloca tanta limitação para nós mesmos, e essa limitação às vezes não existe, né? Então, não, os limites, na verdade, os principais limites da vida estão dentro de nós. Os principais limites que a gente encontra, as barreiras, as maiores barreiras não são colocadas diante de nós por outras pessoas. Elas estão dentro de nós. Porque se existe uma barreira, eu posso saltar para essa barreira. Se existe uma ponte, eu posso passar com cuidado. Se é um valão, eu dou o meu jeito. Então, tudo nessa vida você pode superar, mas se faltar energia em você, você não supera as mínimas coisas. Certo? Não supera as mínimas coisas. Onde eu nasci, quando eu nasci, lá naquela área rural, eu era uma pessoa sem perspectiva nenhuma, olhando para o que esse garoto vai ser. Nada. Porque eu não tinha nada que projetasse um ser bem evoluído, desenvolvido ali. O primeiro livro que eu ganhei foi um dicionário que eu pedi emprestado e a mulher do fazendeiro deu uma dedicatória num lep-bolso, um dicionário pequenininho, a lápis. Minha mãe que cobriu com caneta tinteiro para que não se perdesse o título. Ela falou: ao bom amiguinho Heitor, com os votos de que estude sempre e chegue a ser um grande homem. Ao bom amiguinho Heitor, com os votos de que estude sempre e chegue a ser um grande homem. Eu não sabia que era bom, eu já era bom na perspectiva, claro. Estudei até hoje e acho que vou chegar a ser um grande homem. É só me dar tempo. Dá tempo. Se bem... É só me dar oportunidade. Muito bom falar com você. Obrigado. Né? E é o nosso chefe, ele que manda, e o nosso programa continua. Tudo pela graça, obrigado. Obrigado por esse privilégio de me entrevistar. Esse é o Ronaldo Lemos. E Tudo pela Graça volta já já com o segundo bloco. O IBEMP está recrutando representantes para oferecer em todo o Brasil os planos de investimentos desta instituição. Possibilidades de bons ganhos. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. Tudo pela Graça, no seu segundo bloco, depois de uma entrevista inusitada, porque eu fui entrevistado no meu programa pelo Ronaldo Lemos, que é meu amigo, e agora vamos para o segundo bloco. Tudo pela Graça apresenta agora uma cantora maravilhosa, o nome dela é Fabiana Alves, para louvar ao Senhor. Fabiana, bem-vinda. Deus te abençoe e você o louve grandiosamente. Para impressionar, o profeta chegou e, se bem escutei, ele trouxe um chifre e também o azeite para ungir o novo rei. Deixa disso, Samar, tu não és o maior, e o que sabes fazer eu faço bem melhor. Sei que tens estatura, mas tua robustura não vai o convencer. O mais velho então chega, declarando a sua primogenitura. O direito é meu, mas essa escolha não vinha do homem, ela vem de Deus. Os 7 se abriram
apresentam perante o profeta. Quando Eliabe chega, o profeta diz: é esse, mas Deus o rejeita. Tu olha a aparência, mas eu vejo por dentro. Tu julga o livro pela capa, mas o conteúdo dele, eu, Deus, estou vendo. Abinadab passa e não é escolhido. Lá vai Samar bem devagar, só pra tentar impressionar. Plano mal sucedido. Os 7 filhos passam, mas ninguém é ungido. Aí Samuel pergunta: a tua lista acabou? Jessé responde: não, Senhor, falta o excluído. Então ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Quem vocês excluíram, Deus escolheu pra reinar. Não ungirei no campo, vou ungir dentro de casa. Onde foi desonrado, a honra será dobrada. Foi até hoje essa prova, essa humilhação. Até hoje o desprezo dos próprios irmãos. Até hoje a desonra que havia em casa. Amanhã tem palácio, banquete, mesa preparada. Até hoje o deserto do esquecimento. Porque hoje o azeite já está descendo. Até hoje quem te olhava não te dava nada. Deus honrou a Davi, o menor, por detrás das malhadas. Foi até hoje essa prova, essa humilhação. Até hoje o desprezo dos próprios irmãos. Até hoje a desonra que havia em casa. Amanhã tem palácio, banquete, mesa preparada. Até hoje o deserto do esquecimento. Porque hoje o azeite já está descendo. Até hoje quem te olhava não te dava nada. Deus honrou a Davi, o menor, por detrás das malhadas. Deus ungiu o menor, exalta o menor, levanta o menor, dá honra ao menor. Quem era excluído, desprezado, esquecido, se assentou no trono. Nenhum Abinadab, Eliabe ou Samar arranca o que é teu. Mesmo sendo o menor, o Senhor te escolheu. Tirou de trás das ovelhas pra sentar no trono. Deus ungiu o menor, exalta o menor, levanta o menor, dá honra ao menor. Quem era excluído, desprezado, esquecido, se assentou no trono. Nenhum Abinadab, Eliabe ou Samar arranca o que é teu. Mesmo sendo o menor, o Senhor te escolheu. Tirou de trás das ovelhas pra sentar no trono. Nenhum Abinadab, Eliabe ou Samar arranca o que é teu. Mesmo sendo o menor, o Senhor te escolheu. Tirou de trás das ovelhas pra sentar no trono. Fabiana Alves, louvando ao Senhor maravilhosamente. Fabiana, você é de qual igreja? Sou da IPC Itaiangá. Ah, que beleza. Então, para variar, canta mais um hino. Sou da IPC Itaiangá. Que beleza. Mais uma música, mais um louvor.
Jesus já preparou meu lar. Meu coração te anseia, vem me buscar. Saudades de um lugar onde eu não vou mais chorar. Então vem me buscar. Ah, como eu quero ir pra lá. Então vem, rasga o céu e vem pra me buscar. Eu quero ir pra lá. Então vem, rasga o céu e vem pra me buscar. Eu quero ir pra lá. Não mais choro, não mais morte, não mais dor, só a glória do Senhor. E os anjos cantam e dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor. Então vem, rasga o céu e vem pra me buscar. Eu quero ir pra lá. Então vem, rasga o céu e vem pra me buscar. Eu quero ir pra lá. Não mais choro, não mais morte, não mais dor, só a glória do Senhor. E os anjos cantam e dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, aleluia. Eu ouvirei Ele me chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Não mais choro, não mais morte, não mais dor, só a glória do Senhor. E os anjos cantam e dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor. Como eu desejo bom Jesus para ouvir aqui o saudoso voto. Deus abençoe você, tá? Dá um abraço, pastor, tá? Felicidade. Este é o programa Tudo pela Graça. Há um versículo da Palavra de Deus lá em Apocalipse. Eu gosto muito de Apocalipse. Eu diria que eu sou aficionado por Apocalipse.
conta tudo o que eu quero saber, que eu gostaria de saber, que eu gostaria de entender profundamente, que é a volta de Cristo, o final das coisas, que eu não vivo em função do meu dia a dia, das esperanças que eu tenho aqui na terra. Eu vivo em função da esperança da vida eterna, da certeza de salvação que Cristo me deu naquela morte que ele praticou ali na cruz do Calvário. Mas em Apocalipse 20, versículo 6, diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Faz referência, portanto, ao milênio. Mas aqui temos também, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bom, estamos falando de primeira ressurreição, então deve existir uma segunda, né? Uma segunda. Mas eu quero começar exatamente falando da habilitados para a morte. Meu amigo, minha amiga, você está habilitado para a morte? Os crentes que nos assistem no Brasil inteiro e no mundo estão habilitados para a morte. Sim, estão preparados para a morte. Porque a morte, meu amigo, minha amiga, meu irmão, é a única coisa certa neste mundo. Nasceu, vai morrer. Se não nasceu, já morreu, já chegou na terra morto, não tem problema. Não vai precisar morrer. Já chegou aqui tendo morrido anteriormente, né? Mas se você nasceu, teve alguma experiência, você vai morrer com certeza. Não estou jogando agouro em você, não. O que eu vou fazer? É assim, todo mundo morre. Todo mundo tem mania de morrer. Os meus melhores amigos estão morrendo. Eu tenho pena que morram todos eles e eu fique sozinho aqui, certo, José? Pois bem, mas cuidado aí, você também pode morrer. E certamente morrerá. Não que eu queira, por mim você pode ficar a vida eterna aqui, não tem problema nenhum. Mas Apocalipse faz referência a essa questão de morte, se as pessoas estão ou não habilitadas para a morte. O que é a morte? Você pode dizer, a morte é o ato de finalização total de toda a nossa experiência de vida. Não é não, tá? Não é não. A morte não é o ponto final como se pensa. A morte é uma etapa da nossa existência, por incrível que pareça, e para todos os seres viventes chamados humanos. Claro, animais morrem e acabam, porque somente apenas corpo e alma, na minha compreensão, na matéria, certo? Morre, acabou, sumiu, decompôs, virou matéria orgânica misturada a tudo que já está na Terra. Isso é normal para o animal. Mas o ser humano é esse ser pensante, complicado, constituído de cérebro, tem neurônios, tem mente, tem coisas fantásticas, imaginação, sentimentos, tudo isso é muito rico e muito grande para desaparecer com a morte, com a pura e simples morte. Não, não, não. A morte não é o fim, a morte não acaba com tudo. Bom, mas já que a morte existe, nós não podemos negar a sua existência. Nós vemos pessoas nascendo, crescendo, mas, lamentavelmente, todas elas morrendo, quer gostemos, quer não, quer aceitemos ou não, vamos morrer. Então, nós sabemos que há uma primeira morte. Você pode dizer, mas é uma morte só. Morreu, acabou. Bom, lamentavelmente, há pouco tempo eu recebi uma mensagem de um parente meu, até que é pastor, dizendo, Heitor, morreu, acabou tudo. Ué, morreu, acabou tudo. Essa coisa maravilhosa que é o pensamento, que é o sentimento, acaba com a morte. Isso faz parte de uma estrutura do nosso ser que é maior do que a vida material. É de um compósito eterno. Isso acaba com a morte? Não, não acaba com a morte. É muito importante, é muito caro, é muito grandioso para desaparecer com a chamada morte. Bem, morte não é destruição total, não é ir para um descanso eterno como você pensa. Para alguns até, para os salvos por Cristo Jesus é um descanso eterno. É a vida eterna que vai se prolongar, obviamente, pela eternidade. Mas para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que não amam a Deus, aqueles que não foram feitos filhos de Deus, lamentavelmente a morte não é jogar o indivíduo num descanso eterno. Pelo contrário, vai jogá-lo na perdição, no sofrimento, na angústia, na tristeza eterna. E não é descanso, é sofrimento maior. Mas por quê? Porque não houve uma regeneração.
Para que a pessoa esteja habilitada a viver eternamente com Cristo, tem que haver um novo nascimento que ocorre pela aceitação de Jesus Cristo. Mas todo mundo vai morrer. Então, por que o nome de primeira morte? É que a palavra morte não significa o que você pensa, destruição, consumir e sumir com alguém, não. Morte, na verdade, é uma separação, é um arrancar de algo de outro. É quando o nosso espírito, aquilo que veio de Deus, é arrancado desse corpo, por falência do corpo ou por morte, dessa que se conhece assim, com esse nome fatídico. Bem, todo mundo passa por essa morte. Bom, os que aqui estiverem, quando Cristo voltar, não vão passar por essa morte, pelo menos naquele momento. Mas vamos tomar em consideração o nosso dia a dia, o nosso hoje, quando nós vivemos, nascemos, crescemos e, naturalmente, morremos. Isso é morte, isso é separação. Mas o ser se desloca ou para o paraíso com Cristo, ou para as trevas perdido. E a matéria em decomposição fica na terra, mas o espírito volta para Deus. Isso é que a Bíblia orienta, o espírito volta para Deus que o deu. Dessa morte material, ninguém escapa. Da morte material, ninguém escapa. Os ricos, os pobres, os miseráveis, os entupidos de dinheiro, indivíduos que, se fosse possível, teria condições de comprar o mundo só para ele. Mesmo cheio de riqueza, com os melhores médicos, com os melhores medicamentos, com a melhor tecnologia, etc., etc., eles morrem e são sepultados. Mas há uma segunda morte? Aí é que complica. A segunda morte é muito pior, porque não é somente a separação do corpo do espírito. Não, os perdidos saem daqui para as trevas e os salvos saem daqui para o paraíso. Vai existir uma primeira ressurreição para os salvos e na segunda ressurreição, que é para os perdidos, aí a coisa piora. Por que piora? Todos os perdidos que estão nas trevas, que já estão em sofrimento, já estão em amargura, já estão em tristezas, já estão em absoluta infelicidade, vão ressurgir também. Essa é a segunda morte. Eles vão ressurgir, certo? Vão ressurgir e serão lançados onde? No inferno. A segunda morte, portanto, não é a separação temporária do espírito do corpo, não. É a separação eterna da pessoa, do homem, da mulher, da presença de Deus, no lançamento no inferno. É a segunda morte, é o que é muito pior. Todos aqueles que sem Cristo padecem da primeira morte, vão padecer também da segunda morte. Todos aqueles que não têm Jesus como Salvador, experimentam duas mortes, a física e a espiritual e a eterna. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, experimentarão e passarão pela primeira morte, com certeza, mas não passarão pela segunda morte. Não passarão. Eu estou vivo, vou passar pela primeira morte, se tudo correr bem, certo? Se correr melhor, nem passo. Eu estou me escolhendo para viver eternamente. Mas devo passar pela primeira morte, mas depois de morrer, vou ressurgir e não passo pela segunda morte. Não vou para o inferno, porque Cristo Jesus morreu em meu lugar e pagou os meus pecados. Obrigado. Deus abençoe você. O IBEMP está recrutando representantes para oferecer em todo o Brasil os planos de investimentos desta instituição. Possibilidades de bons ganhos. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. Voltamos com o terceiro bloco do programa Tudo pela Graça, mas é tudo pela graça mesmo. Convidando agora a Daiane Alves. Ô, Daiane, de qual igreja você é, Daiane? Tudo bem, eu sou da igreja Recomeçar. Recomeçar? Isso, Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, recomeça mesmo? Recomeça, Na Barra da todo Tijuca mundo. o pessoal recomeça? Recomeça. Eu quero recomeçar Pode a vida. chegar lá como quiser. Eu quero recomeçar a vida por lá, Pode mudando ir. para lá, tá? Vai ser uma bênção. Louvo ao Senhor nesse momento, tá? Amém, vamos lá.
desejado aqui. E nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. 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 Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Estou convidando aqui para participar comigo mais uma vez ao longo da história, Dr. Josélio Gomes de Souza, que é mestre em medicina psicossomática e doutor em teoria psicanalítica. Grande amigo, uma experiência clínica fabulosa e aqui está para enriquecer o nosso programa e trazer coisas interessantes. E eu gostaria de perguntar a você, colocar depressão. Na sua clínica, ao longo desses 40 anos, você encontrou casos de depressão, muito poucos ou variados? Muitos casos. Muitos casos. Muitos casos. E eu diria que Pierre Marty, psicanalista, presidente, na época, da Associação Psicossomática de De Paris, Paris. ele fala em depressão essencial. O que me leva a pensar que, dentre muitas teorias, a depressão pode ser uma opção de morte. Opção de morte. Tem a ver com a pulsão de morte, De morte. que Freud fala muito bem em Além do Princípio do Prazer, Prazer. uma obra de 1920 de Freud. Você já era nascido nessa época? Não, ainda Não, não. também ainda não. mas gostaria de ter sido. Para entender melhor Melhor. aquele contexto, aquela colocação. E é interessante como há uma tendência no ser humano em retroagir. A depressão é uma ação retroativa. O indivíduo, ao invés de caminhar na direção da vida, caminha na direção da morte como mecanismo de De defesa. defesa. Na verdade, ele não quer morrer. Não quer sentido, morrer. No sentido coloquial que a gente usa a palavra morrer, ele não quer. No máximo, ele quer se libertar de uma perspectiva de vida desagradável, infeliz, etc. Então, Você ele sabe o que é que eu penso a esse respeito? Ah, Que a depressão é um retorno ao útero materno. que ele gostaria de não ter saído de lá. Exatamente, exatamente.
Então, ele não gostaria de ter saído. Era um conforto absoluto, não era? Era. Tenta retornar. Nesse retorno, ele morre, porque não há como retornar ao útero materno. Você percebe que a posição que muitos deprimidos ficam é a posição fetal. Exatamente, a fetal. Então, esse retorno ao útero materno, de onde ele não deveria ter saído. Isso acontece exatamente nos momentos ruins da vida. Que ele, sem que isso seja consciente, e nem precisa, porque é muito mais importante do que o consciente é o inconsciente, né? Ele, na verdade, diz, puxa, mas que eu perdi aquele conforto, aquela segurança, está nessa situação. Então, se eu deprimo, se eu morro, eu retorno àquela condição primeira, que era muito melhor. Vocês vejam só como é que é perigoso conversar com dois loucos, né? A que conclusão nós chegamos. Né? Mas o risco muito grande, portanto, em face disso que estamos considerando aqui, é a morte, é o suicídio, com ênfase, com base na depressão. É ou não é? É, sim, com certeza. Né? O Wilhelm Hegel, um dos maiores filósofos modernos, já do fim da filosofia moderna, diz que muito mais do que conhecimentos, você precisa dar sentido ao conhecimento. Consequentemente, tem que dar sentido à vida. O deprimido sofre de perda de sentido da vida. A vida deixou de fazer sentido. Estar, trabalhar, progredir, já não é mais objetivo na vida desse indivíduo. Não faz sentido e ele tenta sair daí para uma situação que ele admite e espera que seja melhor. Ou, pelo menos, não seja tão ruim quanto ele se está experimentando. O suicídio não é, na verdade, o que as pessoas... Eu acho que não é um quadro digamos assim, de covardia. Não é. Eu penso que não é. É de excessiva coragem para tentar sair de uma situação ruim para uma que ele inconscientemente até admite e pensa que seja melhor, embora não seja necessariamente. Eu digo não seja necessariamente melhor ou pior em face da condição espiritual que essa pessoa tenha. Porque existe aí no terreno das religiões, por exemplo, que fulano se matou, foi para o inferno. Será que isso é uma coisa assim tão definitiva? O cara, pelo fato de ter se suicidado, ele foi realmente para o inferno? O que você acha como teólogo também? Eu creio que é precipitado. É precipitado dizer isso. Que o indivíduo foi para o inferno. É um julgamento, um pré-julgamento que estamos fazendo do indivíduo. Mais uma vez, voltando ao caso do sentido, você percebe que muitos atores, depois de envelhecerem, suicidam-se. Muitos. Não tem razão mais de viver. Viver para quê? Para quê? Indivíduos que construíram um bom cabedal material, financeiro, estão bem de vida, não precisam mais trabalhar, mas perderam o lugar, perderam espaço na mídia. E aí, então, dão cabo da vida. E, José, muita gente também que, embora não tenha essa questão de perder o espaço, não vê mais como alcançar, não vê mais como melhorar. Ele, portanto, não tem como se apresentar como um vitorioso a mais do que aquilo que ele apresentou até agora. Ele também fracassa na vida aí. Tá? Agora, tem muita gente que acha que todo suicídio é uma questão espiritual, de possessão, de coisas assim. Você acha que isso... Eu acredito mais na questão biopsicossocial. Com certeza. A ONU, felicíssima, mostra que saúde é um bem-estar biopsicossocial. Consequentemente, a doença é biopsicossocial. Quando você perde a relação com o outro, você se diminui. John Donne, no livro Por Quem os Sinos Dobram, ele diz, quando um grão de areia rola para o mar, a Europa toda fica empobrecida. Então, quando você perde a relação com o seu amigo, com os seus familiares, quando você se fecha, se isola, hoje se fala muito em narcisismo. Narcisismo tem muitas concepções. Na concepção psicanalítica é a perda do objeto. Você perde o interesse
pelo objeto para dar uma atenção maior a si mesma ou a si mesmo. Então, o que vai acontecer? A depressão é essa perda de interesse pelo objeto, pelo outro, pelas coisas que estão lá fora, para não se fechar em si mesmo. Então, eu creio mais isso. Então, o que é que acontece quando eu perco a relação com o outro? Eu vou enfraquecendo, eu vou diminuindo, eu vou me empobrecendo, eu vou me tornando cada vez mais infeliz. Você acaba perdendo a relação com si mesmo, propriamente. Você deixa de ter importância diante de si mesmo. Eu parto desse princípio. Eu estou já com a idadezinha relativamente alta, eu estou naquela fase da senilidade, já tenho plaquinha para estacionamento gratuito. Que bom, né? Nós temos aquela plaquinha, né, de deficiente etário, eu chamo de deficiente etário, em outras palavras, velho, né? Esse privilégio, já pago menos para estacionar, mas em alguns lugares os caras insistem em me cobrar, mesmo assim, não, você tem direito à vaga, mas não tem direito, não, tem que pagar pela vaga, etc. Mas eu estou já nessa fase, contudo, eu desconheço, mas eu desconheço mesmo essa questão de limite, de estou para morrer quando? Posso morrer amanhã, posso morrer daqui a 30 anos, 40 anos, não faz diferença para mim, porque eu não estou perdendo nada, pelo contrário, a minha vida para mim, uma oportunidade de novas aquisições, de enriquecimento para mim e para o outro, mas eu não vejo isso. Então, a ideia de depressão, que todos nós passamos por algum tipo de depressão, alguma queda de humor, etc. Claro. Mas isso para mim não significa nada que me inspire o desejo de morrer. Inclusive tem a ver com temperamento, né? Temperamento também. O temperamento sanguíneo, o temperamento melancólico, que é mais tendente à depressão, temperamento fleumático, temperamento colérico. Né? Então, eu sou mais fleumático, talvez, digamos assim. Exato. Né? Mas para baixo, não, de jeito nenhum. Então tem o melancólico, que tem uma tendência muito natural à melancolia, consequentemente à depressão. Não podemos julgar a pessoa por aquilo que ela sente. Não, de jeito nenhum. Né? Agora, a verdade, o mundo hoje ele está cada vez mais favorável à depressão. Com certeza. E o desenvolvimento, a cultura, a tecnologia deveria ser tremendamente e apenas benéfico, mas não é. Mudou muita coisa no modelo de vida que era saudável no passado. Você vê, o Camus, que eu citei na reflexão, Alberto Camus, o mundo é um mundo de absurdos. Você olha, o mundo é absurdo. Né? O meu boleto do plano de saúde não chegou até agora. Por quê? Porque ele vai vir com um aumento de mais ou menos 25%. É um absurdo. A inflação vai ser menor do que 10%. O plano de saúde me cobra mais do que 25%. Fica mais barato para você morrer. Mas não morra, não. Continue vivendo. É um absurdo. José Gomes de Souza participou desse módulo e foi muito bom. Olha, não queira morrer, a vida é bela, o amor até existe, certo? E, sobretudo, quando se parte do princípio que a vida eterna existe. Não nesse corpo material, mas num corpo completo, perfeito e imaterial. Viva, seja feliz, desfrute o melhor, acredite em você. Obrigado, Deus abençoe você e até o próximo sábado, se Deus quiser, juntos com outros grandes e feras maravilhosas, tais quais um José Gomes de Souza. Tá? Sucesso, bom sucesso. Muito obrigado. Bom sucesso, Madureira, Cascadura, aquela sequência toda ali. Tá? Privilégio enorme estar com você. Privilégio é meu. Tá? Que Deus continue abençoando a você e a todos a sua equipe e o trabalho que você desenvolve. Que bom. Abração, felicidades. Este programa foi um oferecimento do IBEMP, o instituto que oferece possibilidade de investimento compatível com as suas condições econômicas e para garantir um futuro melhor. Acesse agora mesmo ibemp.com.br.